Então, meus amores, bom dia para vocês. Vamos iniciar nossa aula de matemática. Nessa primeira aula, nós vamos fazer uma revisão, tá bom? E na segunda aula, a gente começa a nossa provinha, tá certo? Então, eu vou compartilhar aqui a tela para a gente revisar. E depois a gente, no segundo horário, fazemos a prova. Então, nós falamos, né, sobre fração. Tá dando para ver aí direitinho a tela? Sim. E Tia, só dá um zoom um pouquinho. o zoom. É. Opa, tá melhor? Tá. Então, vamos lá. Então, na prova vai ser cobrado sobre fração, né? Então, quando nós dividimos um bolo, uma pizza... Fração é facinho, né? Ou qualquer outra coisa, né? Que está inteira em partes iguais, nós damos o nome de fração, né? Então, fração é a parte de um inteiro que foi dividido por igual. Então, aqui eu coloquei o exemplo, né? Que eu já mostrei para vocês na aula, é do bolo, né? Então, era um bolo inteiro, ele foi dividido ao meio, né? E a mesma coisa acontece com a pizza, com o chocolate, com tudo que a gente queira dividir, tá? Nós podemos representar a fração em forma de números, né? Já foi falado, em forma de números, em forma de desenho ou também na reta numérica, né? Em desenho, ó, aqui vamos dizer que aqui é uma barra de chocolate, né? Então, ó, o inteiro, né, que é a barra de chocolate, foi dividido em 4 partes e uma delas foi pintada. Essa parte que foi pintada é a parte que nós, o quê? Em terceiro ano. Que nós comemos. Né? Então, se aqui nós temos uma barra de chocolate, essa barra ela tem 4 pedaços e eu comi um pedaço, que representa essa parte pintada da figura, tá? Em forma de números, como que a gente representa essa fração? 1/4, né? Que 1 é a parte pintada, que é o que nós comemos, e 4 são as partes divididas, tá? E aqui também tem como que você usa na reta numérica, tá bom? Que a gente, né, nem usou tanto, mas usamos mais a de desenho, né? E a de números, tá? Então, se eu peço para você representar, eu dou lá uma fração para você, dou essa fração aqui em números, né? 1/4. E peço para você representar em desenhos, então você vai fazer dessa forma, tá? Pode ser uma barra de chocolate, pode ser uma pizza, um bolo, tá? Não importa o desenho, só que tem que ser dessa forma, né? Esse inteiro, ele tem que ser dividido em 4 partes e uma parte ser comida, né? Que é a parte pintada. Até aqui tudo bem? Como representação, pode ser em números ou em desenhos, né? Ou também na reta numérica. Falamos também, né, ó, quando representamos a fração por meio de números, nós temos os seguintes termos. Então, a fração tem 2 termos. Tem o numerador e tem o denominador. Então, tá aqui a mesma fração, 1/4. Quem é o numerador? O numerador indica as partes utilizadas, ou seja, indica o que nós comemos, né? A gente sempre fala assim... É para responder a atividade que eu entrei agora. Oi? É para responder a atividade que eu entrei agora. Calma, Raíssa, eu estou explicando ainda, tá? Tá. Então, ó, o numerador indica as partes utilizadas, ou seja, a parte que nós comemos do inteiro, né? Ou da pizza, ou do bolo, ou do chocolate. O denominador, que é o número que fica embaixo, ó, ele indica a quantidade de partes divididas do inteiro. Então, se eu tenho um bolo, eu dividi ele em 6 pedaços e comi 2. Como que vai ficar essa fração? Quem sabe me falar? Põe 1/4, aí come 2. Ó, eu dividi o bolo em 6 pedaços e comi 2. Fica com 4 pedaços. Não, como que a gente representa essa fração? 2 quartos. Não, foi dividido em 6 pedaços.
2 terços, né? Eu dividi em bolo em 6 pedaços e comi 2. Então, 2 sextos, tá bom? Igual aqui, ó. Eu peguei o bolo, dividi ele em 4 pedaços e comi 1. Então, 1 quarto. Então, ó, para vocês não esquecerem, lembrem-se, o numerador, que é o número de cima, é sempre o que você... O denominador, que é o número de baixo, é quantas partes você dividiu o bolo, quantas partes você dividiu a pizza, o chocolate, tá certo? Entenderam até aqui? Então, o numerador é sempre o número de cima, é o que você comeu, né? A parte pintada, se tiver lá uma fração com as partes pintadas, é o numerador, é o que você comeu. E as outras partes, tá? O todo, você vai contar quantas partes foram divididas, tá? Que é o denominador. Ok? Aqui tem alguns os exemplos, né? Ó, o meio, tá? A parte vermelha aqui, no caso, está representando o que foi comido, está representando o numerador, tá? A parte azul está representando o denominador. Então, aqui, ó, vamos dizer que isso aqui é uma pizza, né? Então, essa pizza aqui, ela foi dividida em quantos pedaços? Essa aqui, ó. Quantos pedaços dela foi dividida? 2 pedaços. Quantos foram comidos? Bom dia, Um tia. pedaço. Bom dia. Você já está fazendo a prova? Não, tô na revisão, tá? Agora, ó, essa pizza aqui. Quantos pedaços ela foi dividida? 3. 3, ó. 1, 2, 3. E quantos pedaços nós comemos dessa pizza? 1. Tá? Então, ó, é um meio, né? Um terço, um quarto, um quinto. A pizza foi dividida em 5 pedaços. Foi comido 1, tá? Um sexto, um sétimo, um nono, um décimo, tá? Aqui tá como você lê, né? A fração, como você escreve, ó. Um meio, tá? Ou metade. Um terço, tá? Prestem bastante atenção nisso aqui, ó. Um terço, tá? Um quarto, ou quarta parte, né? Um quinto, ou quinta parte. Então, se eu pedir lá para vocês escreverem como se lê as frações, então vocês vão escrever dessa forma, tá? Ó, um sétimo, um oitavo, um nono, um décimo. Ok? Sim. A prova no portal? Oi? A senhora já botou a prova no portal? A prova já está no portal desde a semana passada. Desde a semana passada que as provas já estão no portal, tá? Ô, tia, eu não tô com a minha prova agora porque eu tô esperando meu pai com ela, porque eu tô aqui na minha avó, que lá em Pois casa. é, meus amores, só que a prova ela foi disponibilizada antes para que hoje todo mundo estivesse com a prova em mãos. Por isso que a gente É disponibilizou porque lá a em casa prova. tá sem internet. É que lá em Vamos casa lá, tá sem então, internet, ó. eu vou com a minha Tá avó. bom, vamos continuar nossa revisão, então, tá? Depois a gente fala sobre a prova, tá bom? Então, ó, vamos na prova também vamos cobrar sistema monetário, né? Que é falando sobre o dinheiro. Então, antigamente, quando as pessoas elas queriam, né, adquirir uma mercadoria, o que que elas faziam? Elas trocavam, né? Lembra que a tia explicou para vocês como é que funcionava? Então, se eu tinha um porco e o Eduardo tinha uma galinha, então eu queria, né, a galinha e o Eduardo queria o porco. Então a gente trocava, né, uma mercadoria pela outra. Esse sistema de troca se chamava escambo, tá? Então nessa época não existia o dinheiro, tá? Existia somente essa forma de troca, tá? A gente trocava mercadorias. Tá? Hoje nós utilizamos o dinheiro, né? Nós utilizamos o dinheiro para comprar tudo aquilo que nós precisamos, não é verdade?
não é? Nós não usamos o dinheiro. Todo país, ele tem o seu dinheiro. O nosso dinheiro é o... Qual é o nosso dinheiro? É o real. Real, né? É o Real real. e centavos. Reais. E aqui, ó, nós temos o símbolo do real, tá vendo? Ó? É o R maiúsculo e esse símbolo aqui é o cifrão, tá? Esse Szinho com esse traço, tá? Então, esse é o símbolo do real. Nós podemos encontrar o real em moedas e também em cédulas, né? Que são as notas. Então, nós temos as moedas, né? De R$1, né? Que vocês já conhecem, 25 centavos, 50 centavos, 10 centavos, 5 centavos, não é isso? E as notas, ó, as notas nós temos a nota de R$2, antigamente tinha a nota de R$1, vocês lembram? Chegaram a ver? Tinha, né? Não saiu de circulação, mas antigamente tinha-se a nota de R$1, né? Hoje nós temos a nota... de R$1 é a de 200, né? Agora... É. Aí hoje nós temos a de R$2, né? A de R$5, R$10, R$20, R$50, R$100 e agora nós temos também a nota de R$200. É isso? Então, assim, meu pai esqueceram de botar na 200. Pois é. Tá? Então, essas são as moedas, né? Moedas e as cédulas, né? As notas, tá bom? Então, tá tudo tranquilo, pessoal, até aqui? Alguma dúvida? Não. Não? Não. Quem falou que sim? Alguém falou que sim? Eu quem? Ah, não. Qual é a sua dúvida, Nawane? Ah, você perguntou alguma dúvida, não. Então, agora, ó, vamos pegar lá a folha com a atividade de fração, tá? Vamos começar por essa agora, tá? Então, pega aí, separa aí a folha de fração. Ô, tia, não tenho essa folha. Tia, essa. Isso, essa mesmo. Então, Tia, ó, vamos lá. Tia, eu não tenho essa folha. Tá bom, Marcela. Eu não tenho. Essa, tia. Pessoal, a de fração. Fração. Essa aqui, ó. Fração. É atividade, né, tia? Atividade, tá? Não é a prova, não. É a folha de atividade, tá bom? Que nós vamos usar para fazer nossa revisão. Posso explicar? Vamos lá, então. Ó, lá na primeira atividade de fração, tem assim, ó. Escreva um numerador que corresponde à parte pintada de cada figura. Então, vamos observar aí, na primeira figura, ó. Tem aí, já tem o denominador, tá vendo? Já coloquei o denominador, eu quero que você escreva o numerador. Então, o numerador é a parte pintada de cada fração. Então, no primeiro desenho aí, ó, qual é o numerador? Quantas partes estão pintadas? Duas partes, não é? Então, qual é o numerador? 2. Como vai ficar a fração? 2/6. Isso, 2/6. Então, coloca aí 2, tá? Muito bem. No segundo desenho. Oi? Eu não entendi. Radassa, olha só. Na primeira figura, tem aí a figura, não tem? Tem aí, qual a parte que está pintada? Quantas partes estão pintadas, Radassa? 2. 2, não é isso? Então, o 2 é o numerador. Você coloca 2. 2/6, tá? Por quê? Vamos dizer que essa figura ela foi dividida em 6 partes e 2 foram pintadas, tá? Então, é 2/6. Na segunda figura, como é que vai ficar? Vai ficar 2. 2 também, né? Quantas partes estão pintadas? 2 partes estão pintadas. Então, vai ficar 2/8. 2/8. Por quê? Vamos dizer que aí é uma pizza. Essa pizza ela tem 8 pedaços e 2 pedaços foram pintados, 2 pedaços foram comidos. Então, 2/8. Muito bem. A próxima figura. Tem 3, tia.
3, tia. É 3? É 3, tia. Ah, é verdade, gente. É 3, desculpa. É porque aqui no meu tá bem apagadinho. Então, é 3, né? Também tá. Então, é 3/8, tá? Então, são 3 partes. Tá. Isso mesmo, tá certinho. Prontinho? A próxima Sim. figura, nós temos aí um triângulo, né? Ele foi dividido em duas partes. Quantas partes estão pintadas? Uma. Então é 1/2, né? 1/2. Então coloca aí o 1. A próxima figura, ela foi dividida em 10 partes. Quantas partes estão pintadas? 4. 4. Então vai ficar 4/10, né? A fração. Encontrou, Isla, sua folha? Não. Você procurou? Eu coloquei bem cedo para vocês separarem o material. Coloquei bem cedo lá na aula. Tia, essa folha era para imprimir? Essa folha de atividades é das atividades bem antigas que a gente entregou para vocês. Tá? Vamos lá, então. A número 2 agora, ó. A número 2 está pedindo assim, ó. Escreva o denominador que corresponde à quantidade de partes em que cada figura foi dividida. Então, na primeira atividade, a gente pediu o quê? O numerador. Agora, a gente quer o denominador. Então, o denominador, vocês têm que contar quantas partes a figura foi dividida. Então, a primeira figura. 4. 4 partes, né? Vamos dizer que é um bolo. Esse bolo, ele foi dividido em quantos pedaços? 4 pedaços e 2 pedaços foram comidos, né? Então, o denominador é 4. 4. Muito bem. Na segunda figura agora, quantas partes tem esse chocolate? 5. 5, né? E quantos pedaços foram comidos? 4. 4. Então, 4/5, né? Então, 5 lá é o denominador. A próxima figura, quantas partes ela tem? 8. Quanto? 8. Então, ela tem 8 partes. E quantas partes foram usadas, né? Utilizadas? 4. Então, 4/8. Ok? Todo mundo fez? Sim. Entenderam? Então, ó, o numerador é o que você utilizou, né? Vamos dizer o que você comeu. O denominador é quantas partes você dividiu inteiro. Então, quantas partes você dividiu o bolo, quantas partes você dividiu o chocolate, a pizza, tá bom? Entendido? Numerador e denominador? Ok. Vamos então para a terceira atividade aí, ó. Pinte a parte da figura indicada pela fração. Então, tem a fração em número, tem aí o desenho. Então, essa fração, a primeira fração é 1/4. Então, tem aí, vamos dizer que é um bolo. Ele foi dividido em 4 pedaços. E quantos pedaços foram comidos? 1, não é isso? Então, você vai pintar somente uma fatia de bolo aí, tá bom? Então, pinta aí. É 1/4. Pintaram? Podemos ir para a próxima? Sim. Na próxima figura, tem a fração 3/8, né? Então, quer dizer que essa figura ela foi dividida em 8 partes. E quantas partes foram utilizadas, foram comidas? 3. Então, vocês vão pintar quantos pedacinhos aí? 3 pedacinhos, né? Então, pinta aí 3 pedacinhos dessa figura. Ô, tia, eu já terminei todos. Tá. Então, vai pintar somente 3 pedacinhos. Tia, também terminei. Na próxima figura, ó. Tia, terminei. É 4/4, né? 4/4. E aí? Ela foi dividida em 4 partes. E quantas partes foram comidas?
4. 4. Então, você vai ter que pintar toda a figura, é isso? Então, pinta toda a figura, porque é 4 partes. Vou aproveitar tudo. Terminaram? Não. Eu já terminei. Rapidinho, tia. Hoje é Tô dia pintando 1. as outras duas. As outras A próxima fração, ó, é 6/8, né? Então, quer dizer que a figura, ela foi dividida em 8 pedaços, né? E foram comidos quantos pedaços? 6. 6. Então, você vai pintar 6 pedacinhos. Calma. 6. Tá fácil. Pode pintar tudo de uma vez. Que é pouco. 2. 6 pedacinhos, né? Vocês vão pintar. 3. Vai ficar restando 2, então. Ai! Ótimo. Prontinho? Calma aí, tia. 1, 2, 3. 4. Isso. Então, na próxima fração, ó, 2/6, né? Então, aí a fração, o inteiro foi dividido em 6 pedaços. E quantos foram comidos, né? Quantos foram utilizados? 2. Então, vocês vão pintar quantos pedacinhos aí nesse desenho? 2. 2 pedacinhos, né? Muito bem. Pronto, tia. O próximo Sim. desenho, a fração é 1/2. Então, ele foi dividido em 2, né? Em 2 partes. Quantas partes vão ser utilizadas? 1. 1. Então, você vai pintar somente uma parte. Prontinho? Terminaram a de fração? Eu disse que tem outra pessoa tentando entrar com o meu nome. Prontinho? Sim. Sim. Agora vamos pegar aí, ó, a folhinha do sistema monetário, tá? A folhinha que tem o sistema monetário, ó, pra gente fazer a revisão agora. Pronto. Essa, tia. Isso. Então, tem assim, ó, responda as seguintes perguntas, ó. De quantas moedas de R$1, prestem atenção, ó, você precisa para ter R$9? Quantas moedas de R$1? 9. 9 moedinhas, né? Então, você escreve aí, 9 moedas. 9 Moedas. moedas. Na letra B, está perguntando, ó, de quantas cédulas, né? Ou seja, de quantas notas de R$5 você necessita para juntar R$15? 3. 3 notas, né? 3 cédulas de R$5, né? Porque 5 mais 5 é 10, 10 mais 5, 15. Então, 3 cédulas, né? Ou notas. Eu botei 3 notas. Eu botei o número. 3 é isso que eu botei. Tá bom. Agora, ó, de quantas 3 moedas de notas. 25 centavos você precisa para ter R$1? 4. 6. Quantas? 4. 4, né? Se você colocar aí, ó, 25 mais 25 dá 50 centavos, né? Aí, 25 mais 25 novamente dá 50 centavos. 50 mais 50 dá R$1. Então, são 4. Agora, nós temos, ó, de quantas cédulas de R$2
você precisa para ter 20 reais? E agora? Façam a conta aí. 10. 10 cédulas. 10, muito bem. Você precisa de 10 notas de R$2 para você juntar aí, né, 20 reais. Muito bem. 10. Agora, ó, tem 2 probleminhas aí. Quando a gente voltar na segunda aula, a gente faz eles, tá bom? Antes da gente começar a nossa prova, tá certo? Tudo bem? Então, a tia vai encerrar essa primeira aula e daqui a pouquinho eu continuo com a revisão e a gente começa a nossa prova, tá?